Irmãos, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Há alguns dias, nós estamos celebrando algumas festas pontuais na história da nossa fé. Nós temos as grandes festas, as solenidades, e nós temos algumas festas que também nos revelam o mistério do amor de Deus para conosco. Celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, onde refletimos e contemplamos o mistério de um Deus que se revela à humanidade por meio de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em seguida, nós celebramos a solenidade de Corpus Christi, onde a igreja nos convida a mergulhar no mistério de um Deus que, por meio do seu Filho Jesus, se doa, se entrega para nos salvar e para nos alimentar. Rezar, refletir, adorar o mistério eucarístico é reconhecer o amor de Deus que se encarnou e que se deu, se doou como alimento para nós na última ceia. Ele mesmo se doou. Isto é meu corpo, isto é o meu sangue. E hoje nós somos convidados a rezar e refletir uma festa muito bonita e importante na história da salvação da humanidade, que é a festa da visitação de Nossa Senhora. E é uma festa bíblica. A primeira festa é a festa da Anunciação. O anjo anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. A igreja nos convida a celebrar a Anunciação. E com um adorno maior, uma beleza maior, a igreja também nos convida a celebrar a visitação de Maria a sua prima Isabel, ou Santa Isabel. Mas vejam, caríssimos irmãos e irmãs, na liturgia, igreja em oração, não tem as duas leituras que são hoje apresentadas para ser meditada. Tem duas opções. Essa de Sofonias, que vocês acompanharam aí, fizeram uma cara de espanto, está lendo errado a leitura. E tem essa de São Paulo aos Romanos, que nós escolhemos para a nossa meditação. Justamente por causa dos conselhos de São Paulo. São Paulo aconselha aos romanos, aquela comunidade de convertidos, a viver o amor sincero. Irmãos, o amor seja sincero. Não pode existir falsidade dentro da comunidade dos irmãos. Aqueles que são
chamados à santidade. Aqueles que são chamados a ser santos, por meio da escuta da palavra e por inserção na vida em Cristo pelo batismo, são convidados a um amor sincero. Depois diz: detestai o mal. Tudo que é mal deve ser detestável para aqueles que são de Cristo, e apegai-vos ao bem. Apegai-vos ao bem. Ou seja, se eu me compreendo como cristão, como filho de Deus, que já escutei a palavra e que já fui batizado, eu preciso então, a cada dia, me esforçar para viver esse amor sincero, detestando o mal e me apegando cada vez mais com aquilo que é bom, com aquilo que é prática do bem. E ele diz: olha, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição. Hoje celebramos essa festa mariana. E na igreja, todo católico é mariano. O católico que diz: eu sou católico, mas eu não gosto de rezar o terço, eu já olho meio desconfiado. É um católico protestante, porque o católico apostólico romano, ele não só participa da missa, ama Jesus, o Espírito Santo, mas também tem uma devoção, um amor e uma intimidade com Nossa Senhora. Então, todo católico, ele é mariano. Todo católico consciente sabe o lugar de Maria na história da sua salvação. Então, não se pode pensar um católico que não tenha amor a Nossa Senhora, que não tenha devoção a Nossa Senhora. E vejam como o amor de Deus, por meio de Maria, chega às nações e às culturas. Ela vem como Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Pentecostes. Tem muitos títulos, e você deve se afeiçoar com um desses títulos, sem esquecer que não são os títulos, mas é uma única pessoa. A jovenzinha de Nazaré, eleita por Deus para ser a mãe do Senhor. Então, todos nós católicos devemos sim ser marianos, mas existe na igreja os chamados movimentos marianos, e são muitos. Tem os movimentos marianos, tem pessoas que querem servir a Cristo na igreja por meio de uma devoção maior, por uma identificação maior com o projeto de vida de Nossa Senhora. Por isso tem congregações marianas, que está cada dia que passa diminuindo. Em nossa diocese só tem 2 paróquias que tem um grupinho pequeno de senhoras. A Legião de Maria, que é um dos movimentos mais fortes que tem em nossa diocese. Tem a Mãe Rainha, que apareceu e cresceu
também. Em algumas paróquias da diocese, não está presente em toda a diocese. Me parece que Bicaraí é a paróquia que mais tem Mãe Rainha. E outras paróquias também, lá no centro, tem. E tem outros movimentos marianos. Muitos outros movimentos marianos. E o que é que acontece? Muitas vezes, que a vivência dessa espiritualidade mariana, assumindo as suas orientações, por meio dos títulos, muitas vezes, ao invés de unir, separa. Cada grupo quer caminhar do seu jeito. E esquece que todos são de Maria. Que todos querem seguir os mesmos passos que Nossa Senhora seguiu, que é a escuta atenta à vontade de Deus e a sua obediência por meio da humildade. Então, todos nós católicos, por sermos marianos, precisamos exercitar a humildade. Mas quem é do movimento mariano precisa ainda mais exercitar esse dom, porque você se identifica com as virtudes de Maria, com as virtudes de Nossa Senhora. E por isso então, caríssimos irmãos e irmãs, os conselhos de São Paulo aos romanos é um conselho para todos nós que somos católicos, marianos, mas hoje de modo muito pessoal, de modo muito direcionado, eu diria que serve como exortação para aqueles que estão no caminho do discipulado do Mestre, por meio da espiritualidade marial, por meio da espiritualidade de Nossa Senhora, de Maria Santíssima. Por isso, sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. E aí sim, os legionários, a Mãe Rainha, é um povo que reza o terço, o rosário, faz visitas. Então, ser perseverante na oração, mas que essa oração possa conduzi-los cada vez mais à santidade, sendo solícitos e socorrendo aqueles que são necessitados. Por isso São Paulo diz: socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade, e abençoe os que vos perseguem, abençoe, não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, mantendo um bom entendimento uns com os outros, e não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. São os conselhos de São Paulo para nós, para todos nós que somos cristãos, mas hoje, na festa da visitação de Nossa Senhora, e esse texto bíblico está justamente dentro dessa festa, compreendemos então que esses conselhos de São Paulo, escolhido pela igreja, serve para todos nós, mas principalmente para aqueles que estão vivendo com mais afinco a espiritualidade mariana. Acomodai-vos às coisas humildes e não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza. Essas são as virtudes, caríssimos irmãos e irmãs, de Nossa Senhora. Essas são as virtudes de Nossa Senhora. Maria é a mulher do amor sincero. Do amor sincero. Maria é a mulher da oração. E Maria é a mulher que se acomodou
as coisas humildes. Estão aqui os conselhos evangélicos, e que, quando olhamos para Nossa Senhora, podemos perceber perfeitamente que ela viveu e assumiu para a sua vida e a sua missão esses ensinamentos. E nós precisamos então colocar em prática também esses ensinamentos. Primeiro, por sermos cristãos. Segundo, por sermos marianos. E terceiro, porque todos nós somos convidados a viver a experiência de irmandade, de comunidade. Somos todos irmãos, como nos disse e continua dizendo o Papa Francisco, Fratelli Tutti, somos todos irmãos. E essa é uma pregação do Papa constantemente, desde quando ele escreveu a sua exortação, somos todos irmãos. E por que que às vezes não vivemos como os irmãos? Por que que às vezes não colocamos em prática essa experiência e essa vivência do nosso cotidiano, e que todos nós somos chamados por meio do sacramento do batismo, e principalmente quando nos aproximamos de Jesus na Eucaristia. Caríssimos irmãos e irmãs, um outro aspecto bonito da festa de hoje é justamente esse mover do Espírito Santo na vida de Maria, que após ela receber o anúncio do anjo e dizer, eis aqui a serva do Senhor, e ficar repleta do Espírito Santo, e saber que a sua prima estava precisando de ajuda, ela sobe apressadamente para visitar a sua prima. Sobe a região montanhosa apressadamente e vai ao encontro de Isabel. E quando ela chega e chama-na por Isabel, e as duas se encontram, Lucas vai dizer que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, Isabel já trazia no seu ventre o fruto da promessa de Deus, que foi feito por meio de um anjo a Zacarias, que ela ficaria grávida. Mas agora, no encontro com Maria, Isabel fica cheia do Espírito Santo, e é esse transbordar do Espírito Santo que começa a revelar a missão que Maria estava a assumir. E ela disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel não sabia de nada, não tinha conhecimento de que Maria tinha sido visitada pelo anjo. Então o Espírito Santo fala por meio de Isabel, e ela ainda diz, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? O Espírito Santo revela a Maria o fruto que ela está trazendo no ventre. A tradução do grego é Kyrios, né? Como posso merecer? Senhor é Kyrios. Então, justamente no sentido de dizer Senhor, não senhores da terra, mas o Senhor dos senhores. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Por isso Maria, ela é portadora da graça de Deus, ela leva consigo o Espírito Santo, e onde Maria se faz presente, transborda a graça de Deus. Ela, caríssimos irmãos e irmãs, é essa portadora. Por isso eu gosto de uma frase que nós cantamos na ladainha de Nossa Senhora, Arca da Aliança. Maria é a arca da nova aliança, ela traz consigo aquele que vai firmar uma aliança com o novo povo de Deus, no seu sangue derramado na cruz. Então, Isabel é instrumento de Deus, para que por meio do Espírito Santo, revele a Maria e ao mundo, e revela hoje para todos nós,
a missão de Maria, de ser portadora da graça, e aquela que, onde se faz presente, transborda então o Espírito Santo. Esse contato com Maria nos enche de Deus, esse contato com Maria nos enche do Espírito Santo. E assim como Isabel, nós também devemos proclamar para todo o mundo, sempre com essa mesma alegria, com esse mesmo entusiasmo e com essa mesma fé: Maria é a mãe do meu Senhor. Maria é a mãe do meu Senhor. Ninguém pode tirar isso. Por mais que as denominações protestantes querem minimizar Maria, mas a sua grandeza está na sua maternidade. Então ninguém tira isso. Por mais que se fale que Maria foi uma mulher na Bíblia, uma grande mulher, mas, caríssimos irmãos e irmãs, o mérito é só dela. E ela é bendita entre todas as mulheres, porque foi a única, até hoje, que foi chamada a ser a mãe do nosso Salvador, a mãe de Jesus Cristo. Tantas outras mulheres foram mães de grandes santos e santas, mas a mãe de Deus só existiu e existe uma: Nossa Senhora, Maria de Nazaré, a Virgenzinha. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nesse encontro, nessa visita de Maria, sua prima Isabel, se dar essa revelação, onde Deus, por meio do Espírito Santo, revela a Maria tudo aquilo que ela está vivendo e aquilo que virá a partir desse seu sim. Por isso agora o Espírito Santo fala por meio de Maria. O canto de Maria vai cantando para Isabel e para todos nós, mostrando como que Deus age. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Deus olhou, Deus viu, Deus escolheu. E por isso então, caríssimos irmãos e irmãs, a iniciativa sempre será de Deus. É Ele que vê, é Ele que escolhe, e é Ele que vai dizer a missão que nós devemos assumir. Porém, condição para que Deus nos veja, nos eleja e nos envie é a escuta atenta à vontade de Deus. E aqui não tem como não falar que Maria estava preparada, pronta para dizer: eis aqui a serva do Senhor, porque na sua escola familiar, a sua mãe lhe transmitiu a fé. Se vocês forem lá em Floresta Azul, olhe para a imagem de Senhora Santana, e das mãos de Senhora Santana sai um pergaminho que chega nas mãos de Maria, justamente para dizer que a fé é transmitida na família, de mãe para filha. Maria foi preparada na família, para que ela, quando fosse interpelada pela palavra de Deus, estivesse pronta para discernir e dizer: eis aqui a serva de Deus. Irmãos e irmãs, como estão preparando os seus filhos e as suas filhas para o dom da escuta e a resposta à vontade de Deus na vida deles? Como vocês têm transmitido a fé para as suas crianças, para os seus jovens, para os seus netos? Qual a experiência de fé que tem sido transmitida dentro de casa? Porque é ali, no dia a dia, na oração, no testemunho, na insistência. Olha, vamos rezar, olha, se coloque diante de Deus, busque rezar. Toda vez que eu vou em casa e está lá os meus sobrinhos, eu chamo eles para perto
e fala, vamos rezar aqui agora. Aí reza o Pai Nosso, reza todo o Pai, reza a Ave Maria, e eu seguro na mão, né? Reza a Ave Maria, rezou a Ave Maria. Vamos rezar agora o Santo Anjo. Não, aprende, aí rezamos o Santo Anjo. Vamos rezar a Salve Rainha. Ah, meu tio, me solta, não aguento mais não. E aí eu vou catequizando, e vejo o que aconteceu esses dias. Tem uns gatinhos lá em casa, e um sumiu. Passou 2 dias desaparecido, e o meu sobrinho de 8 anos fez a promessa a Nossa Senhora Aparecida, que a mãe assiste todo dia a missa do santuário. E ele fez a promessa, se o gato aparecesse, que ele rezaria o texto de joelho. Não é que o gato apareceu? E aí, ele botou o tapetezinho em frente à televisão, e está aí lá de joelho, mandaram a foto para mim. Olha, Júlio fez a promessa a Nossa Senhora, se o gato aparecesse, que ele rezaria o texto de joelho. Rezou o texto todinho de joelho, junto com o padre, aquele padre do Antônio Maria, rezou o texto todinho. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a transmissão da fé familiar acontece dessa maneira. Se aproxima do seu filho e pergunta para ele, você sabe rezar o Pai Nosso? Sabe? Você vai instruindo nas orações da nossa fé, e ele já reza o texto todinho. Maria, que é menor, já reza também. Senta lá com minha mãe, os 3, e os 3 rezam o texto. Tem dia que ninguém quer conversa, mãe, isso não quer rezar hoje não, mas tem dia que estão sempre rezando. Ou seja, é isso que aconteceu com Maria. A sua mãe, ela ensinou e preparou Maria para quando ela escutasse a voz de Deus, pudesse discernir e dizer, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a sua escrava, aquela que está pronta para servir sem olhar as consequências. Então, amados irmãos e irmãs, nós somos responsáveis pela formação e a transmissão da fé dos nossos filhos, para que hoje estivéssemos aqui celebrando a festa da visitação de Nossa Senhora. Ela precisou passar por essa catequese, por esse ensinamento da sua mãe, da sua família. Por isso, a família é o lugar por excelência de ensinar e instruir os nossos filhos na experiência com o sagrado, levá-los ao encontro verdadeiro com Deus. Poderias continuar aprofundando mais esse canto de Maria, mas vamos concluir por aqui e dizer algo para finalizar, caríssimos irmãos e irmãs. Lá no versículo, os últimos versículos, versículo 54, Maria vai dizer que Deus socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Ou seja, Deus sempre nos alcança com a sua misericórdia. Mas nesse versículo 50, ela vai dizer o seguinte: o seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Se nós tememos a Deus, se nós amamos ao Senhor, não tenho dúvidas nenhuma, a misericórdia do Senhor está lhe alcançando. Basta amar o Senhor, basta tirar tempo para viver na presença de Deus. Quanto mais eu busco essa comunhão com o Senhor, mais a sua misericórdia vem ao nosso encontro. Porque se é por meio do temor ao Senhor que a sua misericórdia nos alcança, então precisamos cultivar esse amor e esse desejo constante de estar na presença de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos hoje
a Nossa Senhora, que interceda por nós, pela nossa igreja, pela nossa diocese, pelo nosso clero diocesano, pela Legião de Maria, Mãe Rainha, pelos grupos marianos que tem na nossa igreja, para que assim como ela levou a graça do Espírito Santo para sua prima Santa Isabel, que a presença de Maria possa levar a graça do Espírito Santo para a vida da nossa diocese, do nosso clero e para a vida de toda a igreja no mundo, mas sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, dos grupos que vivem essa espiritualidade mariana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus